Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Cálculo Numérico atualizado. Tá? Nessa nossa aula de hoje a gente vai mostrar para você uma diferença simples e didática entre o método da bissecção e falsa posição. Muitas pessoas perguntam assim, né? Professor, o método da bissecção e falsa posição são iguais? Dá o mesmo valor? As estimativas dão o mesmo valor? Por que eu vou utilizar o método da falsa posição, o método da bissecção? Se eles dão o mesmo valor? Então, nessa aula você vai sanar essa dúvida, tá? Você vai resolver isso de uma vez por todas, tá certo? Então, a gente fez dois exemplos já, né? Método da bissecção e método da falsa posição, e eles têm algumas diferenças, tá certo? E eu quero destacar essas diferenças para você nessa nossa aula de hoje, para que isso fique claro para você, tá? Para que isso fique claro para você, beleza? Mas antes da gente mostrar isso para você, queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que possa se beneficiar com ele. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo que a gente está fazendo aqui para você é relevante e ele vai mostrar para cada vez mais pessoas. A gente conta com você para isso, tá legal? E também queria te dizer que a gente está fazendo o relançamento desse meu livro aqui, Um Bom Professor Faz Toda a Diferença. Nele eu mostro 5 estratégias simples, práticas, didáticas, utilizadas pelos maiores e melhores professores do mundo para inovar seus cursos e suas aulas. Então, se você é professor ou deseja ser, tá? Se você tem algum conhecimento que quer ensinar para outras pessoas e você está no melhor momento para fazer isso, esse livro aqui é uma leitura obrigatória para você. Já são dezenas de professores do Brasil todo e de outros países recebendo o seu exemplar em casa e com frete grátis. É isso mesmo, tá? Eu vou mandar esse livro para você. Se você garantir o seu exemplar agora, clicando no link aqui da descrição, eu vou mandar esse livro aqui para sua casa. Livro físico, é um livro físico, tá certo? Conteúdo profundo, tá? Método testado e comprovado, exemplos práticos, didáticos. Já tem vários depoimentos aqui no canal sobre a nossa metodologia. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, garante o teu exemplar. Vou mandar o livro para sua casa, com frete grátis, tá certo? Claro, vocês estão no Brasil, tá? Com frete grátis e também mais 12 presentes especiais exclusivos. Beleza? Garante o teu exemplar agora e vamos lá fazer a diferença através da educação. Beleza? Vamos lá! Falar um pouquinho sobre método da bissecção e da falta de posição. Vamos comparar esses dois caras. Eles são iguais, professor? Vamos ver, tá? O que é que a gente sabe? Olha só. Fiz uma tabelinha aqui comparativa, tá? Para você entender. Método da bissecção, método da falsa posição. Em termos do intervalo, tá? Em termos do intervalo. Deixa eu botar uma aguinha aqui para mim, só porque minha garganta tá pegando um pouquinho. Deixa eu botar uma aguinha aqui para mim. Quando a gente faz o vídeo aqui, né? Vídeo ao vivo, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Ao vivo não, né? Eu tô gravando esse vídeo para você, mas bateu a garganta e peguei aqui uma aguinha para a gente poder estar falando melhor aqui para você, tá? Olha só. Método da bissecção. Tá certo? Método da bissecção. A gente está falando aqui sobre o intervalo. Bissecção e falsa posição aqui, tá? Na nossa tabela. A gente tem aqui o nosso intervalo, tá? Aqui, ó, no nosso intervalo, você tem o intervalo que vai de A até B, do mesmo jeito. Você tem o intervalo que vai de A até B. Então, nos dois métodos, você sabe que tem que obedecer ao intervalo, né, que contém a raiz da tua função. Então, imagina que a tua raiz da função está no intervalo que vai de A até B. Até o momento, os dois são iguais. Todos os dois devem obedecer a essa regra também, que faz com que você tenha a certeza que naquele intervalo tem pelo menos uma raiz da função, que é f de A vezes f de B tem que ser negativo. F de A vezes f de B tem que ser negativo. Então, todos os dois também têm essa regrinha. Outra regrinha que todos os dois têm é o seguinte, tá? O valor de f de x tem que obedecer a uma certa tolerância, ou seja, ele tem que ser próximo de zero. Tá? Então, todos os dois, ó, mesmo jeitinho. Módulo de f de xk tem que ser inferior a uma certa tolerância aqui. Tá? Que nos nossos exemplos a gente utilizou 0,05. Certo? Você pode utilizar 0,005. Então, assim, essa tolerância vai variar de acordo com o problema. Muitas vezes você pode dizer também essa tolerância. Tá? Com o próximo de zero, você quer que o seu número seja. Ou que sua raiz seja. Que o f da sua raiz seja, né? Desculpe, tá? Que o f da sua raiz seja. Para você entender bem direitinho. Às vezes a gente fala mais diretamente, né?
buscando que você entenda mais profundamente. Mas assim, eu tento sempre ser o mais específico possível também, porque muitas vezes a pessoa fica com dúvida, tá? Então, assim, é interessante que você assista às nossas aulas anteriores para você estar acompanhando isso aqui. Mas muitas vezes a pessoa vem direto para esse vídeo. Não tem problema, tá? Aí, por isso que eu tento recuperar algumas coisas, mas é altamente importante que você assista às aulas anteriores para você ter conhecimento mais profundo, porque a gente está utilizando coisas das aulas anteriores, tá? Mas eu vou tentar ser o mais específico possível com aquela didática que você já conhece. Então, vamos lá. Olha só, sobre a expressão. Aí a gente já vê a primeira diferença, tá? A expressão da bissecção é a média aritmética. Tá certo? Olha só, xk é igual a A mais B sobre 2. Então, a gente utilizou isso aqui, tá? Nas nossas aulas anteriores. Se você não assistiu, vale a pena você assistir. E, na falsa posição, você tem que xk é AF de B menos BF de A dividido por F de B vezes menos F de A. Desculpa, tá? Aqui não é vezes, aqui é menos, tá? Então, mais uma vez, AF de B menos BF de A dividido por F de B menos F de A. Tudo bem nisso aí? Beleza? Então, a primeira diferença é na expressão. Tá? Aí vem a dúvida, né? Mas professor, tudo isso aqui está igual. Esse de cima está igual. E se o valor der igual aqui? Seria igual também? Bom, vamos ver. A tabelinha de baixo vai dizer isso para a gente, tá? Mas você tem a diferença entre as expressões. Tá? Tabelinha de baixo. Vamos lá, trabalhar com a tabelinha de baixo agora. Até onde ela vai? Ela vai até aqui. Pronto. Tabelinha de baixo. Vamos lá. Coloquei o item aqui, função, intervalo, tolerância, x, 1, raiz, iteração, bissecção e falsa posição. Vamos analisar um por um, tá? No exemplo que a gente fez nas aulas anteriores, a função que nós utilizamos foi f de x igual a x quadrado mais ln de x. F de x igual a x quadrado mais ln de x. Então foi a mesma função para as duas. Tá certo? O intervalo foi o mesmo também, indo de 0,5 até 1 em todas as duas. A tolerância também foi a mesma. Tá certo? Até agora, nenhuma diferença. A tolerância foi de um módulo de f de xk sendo inferior a 0,05. E aí vem as primeiras diferenças. Tá? No cálculo do x1, você já teve a primeira diferença. As expressões foram diferentes e o x1 de cada uma deu. Da bissecção deu 0,75 para o x1 e da falsa posição deu 0,6535. Tá? Ou seja, o primeiro ponto é as expressões são diferentes, então não necessariamente o valor do x1 ou do x2 vai ser o mesmo, tá certo? Então, dá diferente. Professor, poderia ter dado a mesma coisa? Poderia, sem problema nenhum, mas não é obrigatório, tá? É isso que eu quero dizer para você. Então, não são os métodos, alguns itens dos dois métodos, eles são iguais, beleza, como esses três aqui. Mas, em termos dos valores aqui, ó, você já percebe as diferenças, então eles não são iguais. Tá? Começando pelo x1. x1 já deu diferente para cada um. Esse é o primeiro ponto. Tá certo? Segundo ponto, sobre a raiz encontrada. Você já vê uma diferençazinha também. A raiz pelo método da bissecção foi x4 igual a 0,65625. Tá? Se fosse com 4 casas decimais aqui, né? Por arredondamento, você sabe que isso ia dar 0,6562. Na falsa posição, você teve que x1 foi igual a 0,6535, ou seja, são valores relativamente próximos, mas não são iguais. Tá? E outra diferença altamente importante está na iteração, na repetição. Em qual raiz, ou em qual índice, na verdade, né, você encontrou a raiz. Tá? Para esta função específica, tá certo? Pelo método da bissecção, você teve que fazer 4 repetições, 4 iterações para achar o valor da raiz. Já no método da falsa posição, você teve que fazer apenas uma iteração. Tá? Então, percebe. Professor, vai ser sempre assim? Não, você precisa testar. Tá? Normalmente, você testa e verifica. Tá certo? Mas o que eu quero mostrar para você é que o método da falsa posição foi muito mais rápido, foi 4 vezes mais rápido comparado ao método da bissecção, para esse caso específico. Tá? Então, você faz uma comparação nesse sentido. Né? Quando você utiliza um método em relação a outro, você pode ter resultados mais rápidos, resultados melhores. Tudo bem? Beleza? Então, vai depender muito da tolerância que você coloca, do resultado que você quer alcançar. Tudo bem? Beleza? Mas respondendo à pergunta que a gente colocou no início, não são métodos
iguais, apesar de alguns itens trabalharem da mesma forma, mas eles não necessariamente são iguais. Então você precisa testar para você ver se um é mais rápido que o outro, quais são as diferenças. Então esse exemplo aqui é apenas para te mostrar as diferenças simples, porém poderosas de cada um desses métodos. 4 vezes mais rápido, só para você ver, só para você entender o poder disso aqui. Tá? O poder de um método em relação ao outro. Ele poder te dar um resultado 4 vezes mais rápido em relação ao outro que você utilizou. Tá legal? Beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para você. Você já conhecia, coloca aqui nos comentários, você já conhecia as diferenças entre o método da bissecção e da falsa posição? Já conhecia isso? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Ficou alguma dúvida sobre isso aqui? Coloca nos comentários também para a gente poder interagir. Beleza? Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo um vídeo novo. Toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Beijo grande para você, fica com Deus, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.